dia, meus pequenos, tudo bem? Que a paz de Jesus estejam todos com vocês e a família de vocês. Hoje nossa aula, de costume, na sexta-feira é história, mas como nós tivemos história na quarta-feira, foi transferido geografia para a quinta, para a sexta, né? E hoje nós vamos estudar no livrinho de geografia, na página 35, onde tem o conteúdo elementos naturais e culturais dos indígenas. Quando nós falamos da palavra indígenas, nós estamos falando dos índios que foram os primeiros habitantes do Brasil. E no livrinho de vocês façam a leitura aí, onde eu estou lendo agora para vocês. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma, têm o mesmo modelo. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro local. Então, aqui, nessas imagens, vocês poderão observar que onde ele diz nem todas as aldeias têm a mesma forma, têm o mesmo modelo. Por aqui é a casa deles, eles têm aqui, tem os costumes deles, uns estão vestidos com roupas de palha e outros já estão de outra maneira cobrindo o seu corpo. Esta oca aqui, essa morada desse indígena, os materiais são os mesmos, porém modelos diferentes. Aqui ela é como um triângulo, aqui já é como um círculo. Então aqui a casa dos indígenas são feitas de o mesmo material, como de palha e madeira, mas de formas diferentes. Aqui também, os costumes deles, a cultura deles, eles têm uma cultura de como eles comemorar as datas para ele. Os indígenas, quando nascia um filho de um índio, eles comemoravam a chegada de mais um indígena. E aqui eles estão tendo uma comemoração, ok? Continuando, normalmente os indígenas escolhe madeiras mais resistentes, como é que dure mais, duráveis para fazer a estrutura das casas. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas as madeiras, serão maiores ou menores. Então, dependendo da madeira, da estrutura, você pode observar que esta casa aqui, esta oca, ela é bem maior do que essa. E a morada dos índios, eles não moram afastados, um quilômetro, com a diferença de mais de 1 quilômetro. Sempre eles moram em círculo. E quando é nas comemorações, eles se juntam todos para comemorar. Na página 36, na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, conforme a cultura dele, como eles gostariam, como eles vivem naquela cultura, cada um quer construir sua oca diferente. Como pode ser desta forma e também pode ser deste modelo. Oca não dura mais que a vida deles. Então, eles não se preocupam em construir uma oca dessa para deixar para netos, filhos. Eles se preocupam somente para que, enquanto ele estiver vivo, ele morar lá. Eles não precisam de uma casa que dure muito, que, em geral, vão para outro local. Eles não costumam construir uma casa também que dure muito tempo, porque eles ficam mudando de um local para outro. Por isso que diz que os indígenas são nômades. Nômades que não têm uma morada fixa. Vão para outro local quando a coleta da região acaba. Como essa coleta? Quando o alimento deles acaba naquela região, o alimento deles, como a pesca, como as plantas,
Quando acaba, então eles procuram outras regiões. Então, por isso que o indígena, ele preserva muito a natureza, para que quando faltar em um local, ele ir para outro local e encontrar a sua sobrevivência. Muitas vezes ele também não conhece materiais de construção. Eles não têm o conhecimento. Para ele, qualquer madeira serve. Como o cimento, o ferro e constrói com materiais disponíveis na natureza. Eles não têm o conhecimento do ferro, como nós temos, não tinha. Também naquela época não existiam. E por isso que eles procuravam na natureza os materiais que tivessem disponíveis, que degradaram com mais rapidez do que os primeiros. Os indígenas também veem a natureza, eles enxergam a natureza, os indígenas, ao redor da aldeia como sua moradia. Ele preserva uma árvore, ele preserva um rio, como se ali fosse a casa dele. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa. As ocas fossem apenas um quarto dela. Então, eles preservam tanto as florestas, os rios, como se fosse a casa dele, que ali tinha tudo para ele. E a oca era sempre um quarto para eles descansarem e dormir. É possível observar os diferentes tipos de trama, armação, acabamento e etc., de acordo com cada aldeia. Como eu disse para vocês, cada um tem a sua forma de como foi construído a sua oca. Algumas aldeias, quando a gente fala de aldeias, são várias casas, não é só uma, né? É como a cidade. A cidade, para ela ser cidade, ela tem que passar por uma vila, um distrito e se tornar cidade, com o povoamento. Algumas aldeias estão influenciadas. O que é influenciada, professora? Estão deixando se levar por outros povos. E quem são esses povos? Os europeus. Então, algumas aldeias estão deixando a sua cultura pela a cultura europeia. Como assim, professora? Alguma delas já é possível observar a construção de alvenaria, casas diferentes. Eles adquiriram construir casas diferentes com os europeus, o que faz com que o indígena perca sua identidade. Como assim? Seus costumes. É como você gosta de um brinquedo e depois você deixa para lá da brincadeira, porque só você quem gosta, você vai se adaptar a outras brincadeiras de outros coleguinhas. Como também a gente às vezes chega numa rua, gosta de ficar brincando na rua, gosta de ficar sentado na calçada, mas quando você vê que os vizinhos não gostam daquilo, você está perdendo aquele costume, aquela tradição e sentar em uma calçada. É como os indígenas. É preciso aprender e respeitar o modo de vida de cada grupo social. Porque nós devemos respeitar não só dos indígenas, nós temos que respeitar as diferenças dos outros. Ah, aquele menino ele é muito danado, eu não quero conversar com ele não. Ele não dá trabalho demais, mamãe disse que eu não chegasse perto dele. Ah, aquela menina também não liga para nada. Então nós temos que respeitar as diferenças um do outro, como os indígenas respeitam. Não existe o modo correto e o modo errado. Existe o modo de cada grupo. Cada grupo tem o seu modo. Digamos, os paulistas, eles têm a maneira de como eles falam. Para ser mais claro para vocês. O paulista ele já tem um sotaque de voz diferente da nossa. O carioca, né? O argentino e assim sucessivamente. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência dele. Por isso que os indígenas defendem a natureza, briga com garra mesmo, porque lá onde está a sobrevivência dele. Por isso, em geral, vive próximo a algum rio, porque é lá onde tem mais facilidade para ele fazer suas coletas. Em algumas aldeias, que são várias ocas, são várias moradas de indígenas,
Algumas aldeias já se trabalha com agricultura, como o homem de hoje, ele planta, ele colhe. Não, o índio plantava, não se preocupava em plantar arroz, milho, feijão, hoje ele já planta. E esse trabalho que eles usam como agricultura, os indígenas utilizam uma técnica chamada agricultura de coivara. Então, os indígenas, usam esse tipo de agricultura que para ele chama agricultura de coivara. Como era essa técnica? Porque ele chamava agricultura de coivara. Ele chamava essa agricultura de coivara porque queimava uma parte da floresta para plantar. Ele não explorava tanto como o homem explora para tirar madeira, né? Ele explorava, ele cortava e queimava só aquele pedacinho que desse para ele tirar a colheita dele, sobrevivência dele. Ele não tinha aquela preocupação de comercializar os produtos. Eles queimavam a parte da floresta. Então, coivara quer dizer o quê? Queimava uma parte da floresta para plantar. Por isso que recebeu o nome de coivara. Quando a terra ficava pouco fértil, quando a terra deixava de produzir mais, eles davam o local transferido da aldeia para outro. Então, os indígenas, quando eles plantavam, aqui a casinha deles, né, aqui já tem uma planta, várias plantas, quando eles procuravam, fazia a coivarazinha, eles cortavam, queimavam e plantavam. No ano seguinte, ele fazia a mesma coisa. A terra ficava cansada, né, não produzia já como foi a primeira vez. E o que é que eles faziam? Eles se mudavam daquele local para outra aldeia como outro lugar, onde tivesse mais condições de alimentação dele, ok? Na página 37, nós temos a atividade. Procure informações, você pode fazer isso uma pesquisa na internet ou em algum livro. Procure informações relacionadas com a aldeia, de que a natureza faz parte de aldeia, do espaço dos indígenas. Depois resiste às informações que você encontrou nas linhas a seguir. Então, você vai procurar falar. Você pode falar do Tupi-Guarani, né? Daquelas tribos que existiam. Na página 2, você vai marcar com X os materiais encontrados na natureza, que os indígenas normalmente utilizam na construção de suas casas. Então, você acha, dando um exemplo, eles usam o cimento e a pedra? Não, então você só vai marcar os materiais que os indígenas usam na construção de sua casa. E o segundo, você vai fazer a enumeração. Folhas são o quê? Para levantar a casa ou para fazer a cobertura da casa. O 4, reflita e descreva a relação entre a prática da agricultura e da coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. Essa resposta ela é pessoal, onde você poderá dizer o seguinte, que a coivara é causada do empobrecimento do solo, né, que reforça os indígenas a procurarem outro local com mais variedade de alimentos e vegetais. Tem alguma coisa que você pode pegar lá na parte onde fala da agricultura da coivara dos indígenas. O número 5, você vai observar o interior de uma oca e o interior de uma casa e identifica as diferenças entre os espaços. Aí você vai botar a diferença em cima da oca e da casa embaixo. Que uma casa normal da gente tem um banheiro, tem uma cozinha e o deles não tem. Então, o número 6 também é pessoal. Letra A, letra B, letra C, letra D é pessoal. Mas eu vou dar uma dica. Por exemplo, na letra D, os indígenas poderiam construir da mesma forma que os europeus. Com certeza você vai dizer que não. Por quê? Porque naquela época eles não conheciam tijolos, os tipos de materiais que construíam uma casa, como o cimento, a madeira, o ferro, né? E a madeira deles não era trabalhada. Do jeito que eles tiravam lá da floresta, não precisava levar para uma serraria, ok? Então, a atividade na página, atividade é um conteúdo pequeno, mas a atividade é um pouco longa, porque tem mais questões
pessoais. Então, a atividade é da página 37 à página 42, ok? Tenham um bom dia, que Jesus protejam todos vocês na santa paz e até a próxima semana. Bom final de semana, com saúde e paz. Que a Sagrada Família nos abençoe com bênçãos e graça. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo no coração de vocês, meus pequenos. Tia tem saudade desse momento, desta hora estar com vocês, sabia? Porque essa aula eu estou gravando agora pela manhã. Eu disse, eu vou gravar a aula de geografia, né? Pela manhã, estou gravando agora, porque eu estou me sentindo como se eu estivesse em uma sala de aula com vocês. Mas Deus não está permitindo e tudo é na vontade dele, ok? Beijo no coração, fiquem em paz, que Jesus abençoe todos.